casos de mulheres negras, é essencial considerar o racismo estrutural, que, somado ao sexismo, cria um cenário de duplo preconceito. Isso significa que, além de enfrentarem desigualdades de gênero, essas mulheres enfrentam sistemas que foram construídos para privilegiar pessoas brancas, ampliando as barreiras sociais, econômicas e políticas. O conceito de interseccionalidade ajuda a compreender essa realidade, explicando como diferentes formas de opressão, como o machismo e o racismo, não atuam de maneira isolada na sociedade, elas se combinam. O machismo, por exemplo, ele é a ideia de que os homens são superiores e que devem ocupar posições de maiores poderes, algo que vem sendo propagado na sociedade. Esse pensamento limitou o papel da mulher aos espaços domésticos por muito tempo e desvalorizou a sua presença em espaços como a ciência, a liderança e política. Bom, hoje eu vou falar sobre a interseccionalidade. A interseccionalidade, ela não é apenas a opressão em si, ela explica o conceito de interseccionalidade, é que é um conjunto de opressões. Então, por exemplo, as mulheres negras, elas não sofrem somente o racismo, elas sofrem também o machismo, o sexismo, e muitas dessas mulheres negras, elas não têm uma condição social boa, elas sofrem muita desigualdade social, elas não têm um status social bom na sociedade, então isso vulnerabiliza muito mais elas, e elas ficam muito mais desamparadas. Então, quando a gente falar de mulheres negras e interseccionalidade, a gente tem que fazer um conjunto de coisas. Então, quando a gente falar de mulheres negras, a gente tem que falar sobre essas desigualdades e sobre os preconceitos que elas sofrem, que não é somente o racismo, e sim o sexismo e o machismo. E a interseccionalidade é basicamente isso, é um conjunto de todas as opressões que as mulheres sofrem, e não só uma coisa só. E o sociólogo, inclusive, Montesquieu, tem como relacionar isso com ele, porque ele fala que não é pra somente focar em uma coisa, e sim um todo, e poder relacionar com a interseccionalidade. A pouca disseminação desse problema acontece por causa do mito da democracia racial, que fala que, tipo assim, não existe racismo e que as pessoas vivem em harmonia no Brasil. Isso acaba invisibilizando esse problema e a dificuldade de debater seriamente sobre esse assunto. Assim, as mulheres negras, principalmente, acabam não sendo representadas, pouco representadas no poder judiciário, na política e na mídia. Assim, elas acabam sendo invisibilizadas. Com isso, o assunto recebe menos atenção pública e acontece cada vez mais a invisibilidade das mulheres e a falta de informação. Além disso, outro ponto é a falta de educação pública e debates sobre esse assunto e nos meios de comunicação sobre esse assunto de racial e gênero. Assim, o preconceito, com essa falta de reflexão e debate, esse preconceito acaba perpetuando e passando por gerações, e a falta de denúncias e debates. Outro ponto importante é a falta de educação nas escolas e debates e nos meios de comunicação sobre as questões de gênero e racial. Além disso, essa falta de debates e educação desde pequenos acontece sem reflexão e debate desde cedo. Os preconceitos continuam reproduzindo, o que reforça ainda mais o silêncio e a dificuldade de enfrentar o problema. Saber agir em momentos de crise pode salvar vidas. O medo de se mover muitas vezes paralisa, mas o silêncio fortalece a agressão. Em casos de racismo e violência doméstica, é possível intervir com segurança. No racismo, a lei brasileira é rigorosa. Desde 2023, a injúria racial foi equiparada ao racismo, crime imprescritível e inafiançável. Repreende com segurança, acolha a vítima, registre provas e denuncie pelo 190. Um exemplo é o caso Thaís Araújo, que recebeu diversos ataques racistas em suas redes sociais, reforçando a importância de combater o crime também nas vias digitais. Na violência doméstica, a prioridade é a cautela. Evite confrontos diretos, mas não ignore sinais de agressão. Disque 180 e que atenta ao sinal vermelho X na mão. Um caso emblemático é o da Maria da Penha.
que sofreu diversas agressões durante seu relacionamento com seu ex-marido, levando à criação da Lei Maria da Penha, vigente até hoje. Denunciar não é um dever moral, mas um compromisso social.